nos envolver nesta noite, a nós encarnados e desencarnados aqui presentes. Vou fazer a leitura preparatória da reunião de Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o que recebeste alguns minutos antes, caso tenha perseverado a sua espera. Então, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos fala, da ajuda divina. Mas, ao mesmo tempo, ela nos alerta que nós não sabemos esperar. Que nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Então, a benfeitora espiritual nos fala isso. Que quando nós reclamamos, quando nós falamos que Deus nos abandonou, não. Ele está conosco. O Mestre Jesus, os benfeitores amigos, sempre conosco. Nós é que não sabemos esperar e nos desintonizamos, entramos em uma outra faixa vibratória e não percebemos a presença desses amigos. Vamos agora nos conectar com o mundo maior. Neste momento, mentalizando a figura do nosso amigo incondicional de todas as horas, o Mestre Jesus, para ele dirigirmos a nossa rogativa. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma reunião de divulgação doutrinária da nossa casa. Pedimos a vós, através dos benfeitores amigos, que possa abrir o nosso coração e a nossa mente para que possamos entender e colocar em prática a lição desta noite. Pedimos ainda aos benfeitores espirituais que possam intuir, que possam estar ao lado da nossa irmã Leila, que irá nos falar nesta noite. Que ela possa receber as intuições da espiritualidade amiga. E assim, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome do mentor espiritual da casa, Raimundo Cristão, e dos demais mentores amigos, e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a vossa permissão para darmos por iniciada mais uma reunião de divulgação doutrinária desta casa. E assim seja. Então, quem vai nos falar a lei para a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Pensei que eu ia falar só por desencarnar. Eu sei que saí embaixo do junto, não é? Eu agradeço por esse estudo. Então, eu vou falar sobre o tempo de Deus. Tem um texto do Velho Testamento ao livro de Eclesiastes, do século 3 a.C. E Eclesiastes significa aquele que prega. E esse texto foi atribuído ao rei Salomão.
do céu têm a sua hora. Então o texto é esse. Quer ler, Neto? Ele ia me ajudar. Os meus 2 netos, um iniciar e o outro ia terminar. Um ficou bom e o outro não. Eu vou ler aqui que fica mais fácil, tá? Vocês acompanhem. Há um tempo para nascer e tempo para morrer. Há tempo para plantar e para arrancar o que se plantou. Há tempo para matar e tempo para dar vida. Matar aqui significa eliminar as nossas imperfeições. Tempo para construir e tempo para destruir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para lamentar e tempo para dançar. Tempo para espalhar pedras e tempo para as ajuntar. Preparei? E tempo para as ajuntar. Tempo para dar abraços e tempo para se afastar deles. Tempo para adquirir e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para tirar fora. Tempo para falar e tempo para calar. Tempo para amar e tempo para odiar. Odiar aqui significa eliminar, significa recusar as maldades do mundo. Há tempo para a guerra e tempo para a paz. Então é um texto muito bonito, né? Foi atribuído ao rei Salomão. Então nós vamos refletir sobre isso na noite de hoje. Então o tempo é sempre uma preocupação constante nas nossas vidas. E é um assunto bastante recorrente nas nossas conversas. Nós estamos sempre nos referindo ao tempo, né? O tempo voa, passa depressa. Quando tiver tempo eu faço isso, né? Espere o tempo passar, dê tempo ao tempo, o tempo é o Senhor da razão. Então nós estamos sempre nos referindo ao tempo. Mas, na realidade, nós vivemos em função da passagem do tempo, da passagem dos anos, dos meses, das semanas, dos dias, das horas, minutos e segundos. Mas houve uma época que a humanidade viveu sem essa noção de quantos meses tinha o ano, de quantos dias tinha o mês, semana, quantas horas tinha o dia. Os seres humanos viveram sem essa dependência de estabelecer regras baseadas no tempo. Mas, para organizar a vida em um mundo que tem ciclos, né? O ciclo da noite, do dia, os ciclos das estações do ano. Então, para organizar a vida, os seres humanos sentiram a necessidade de medir o tempo em ciclos, em datas, em horários. E se a marcação do tempo ajudou muito nessa organização da sociedade moderna, por outro lado, fez com que os homens se escravizassem a esse tempo marcado, cronometrado pelo relógio. Mas, na verdade, o tempo não nos pertence. O tempo é um empréstimo de Deus. É uma dádiva divina comum a todos nós. E nós recebemos da providência divina um determinado tempo de vida, um determinado número de anos em empréstimo, para que nós possamos utilizá-los como um recurso pedagógico para a nossa evolução e para o nosso crescimento, né, espiritual, para o nosso aperfeiçoamento. E todos nós temos a mesma oportunidade de reencarnação. Todos nós. O tempo de Deus nos é dado de forma igual para todos. O dia tem 24 horas para todos nós, né? O tempo é como a luz do sol, ilumina a todos indistintamente. Assim é o tempo, é para todos, da mesma forma.
moedas são feitas do mesmo material, níquel, cobre. O que as diferencia é que uma vale 10 centavos, a outra vale 50, a outra vale R$1, né? As notas de dinheiro também, todas são feitas de papel. Uma vale R$2, diferencia isso. Uma vale R$2, a outra vale 10, a outra vale 100. Então, o tempo é o mesmo para todos nós. O que faz a diferença é o valor, é a utilidade que nós damos a ele, né? E tendo nas mãos essa preciosidade e achando que nós somos os detentores do tempo, nós saímos por aí a desperdiçá-lo, né, de uma forma irresponsável, às vezes, com crianças imaturas. E aí a gente se lembra do Chico Xavier. Ele nos dizia que uma das maiores angústias das criaturas humanas, ao passarem para o plano espiritual e ao fazer um balanço da sua última existência, uma das maiores angústias é perceber o tempo desperdiçado, o tempo que poderia ter sido aproveitado e que não foi. Então ele fala que no mundo espiritual a maior dor é a dor da consciência do tempo perdido, o tempo que se foi e que não vai voltar mais, né? Então é importante conseguir. Ele fala também que é uma coisa no livro, até eu tinha pedido a mim, ela não achou, está emprestado com alguém, né? Do Evangelho do Chico Xavier. Tem umas falas dele e tem um texto que fala sobre o aproveitamento do tempo. E o Chico Xavier nos diz que ele fica pensando, que às vezes ele parava e ficava pensando, como é que os espíritos conseguiram escrever tanto por intermédio dele, escrever tantos livros, que ele não sabia qual foi a técnica que os espíritos utilizaram com ele, né, com o Chico, para o aproveitamento do tempo dele. E ele ainda fala depois que ele acha, e ele trabalhava, não sei se todos sabem, ele trabalhava no Ministério da Fazenda. Era uma jornada de 8 horas diárias, 4 horas pela manhã, 4 horas à tarde. E o Chico psicografava depois do trabalho. Então, e atendia as pessoas também. Então era uma jornada ininterrupta, exaustiva. E ele ainda nos diz que ele desperdiçou muito tempo, que ele acha que ele não aproveitou o tempo como deveria. E aí a gente fica com muita vergonha, né? Quando eu penso que eu fico lá no celular, perdendo meu tempo, né? Nós. Então o Chico fala isso, que ele acha que ele não aproveitou o tempo como deveria. Então é importante considerar que cada um de nós se coloca diante do tempo de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? E ele, o tempo, ele nos encaminha pela vida de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas crenças, costumes, hábitos, habilidades, propósitos, objetivos. E alguns entendem que o tempo é algo para ser aproveitado, para estudar, para crescer, para evoluir. Outros acham que o tempo é para ser curtido, né? Para curtir a vida, para nos destacar em sociedade, né? Ganhando muito dinheiro, tendo bens materiais, né? E aproveitando os prazeres do mundo. Então nós vamos ver em Marcos, capítulo 4, versículos 28 e 29. Primeiro, a semente é lançada à terra. Em seguida, a formação da espiga. Logo após o grão, assegurando a colheita. Jesus usa o ciclo das plantas como analogia aos nossos ciclos. Com isso,
ele quer dizer que existe um tempo para tudo. Então, eu queria que a gente prestasse bem atenção nessa última frase. Apenas nos é solicitado saber esperar. E a gente não sabe, né? A gente não sabe esperar o que o Clóvis deu. A gente não sabe esperar esse tempo de Deus. A gente estou um pouco bobo, tá? E atualmente, nós estamos acostumados a ter tudo muito mais rápido do que há 20, 30 anos atrás. Estamos acostumados a apertar o botão e tudo acontece, né? Então a gente está intolerante com aquilo que demora, que não sai do jeito e nem na hora que a gente quer. Os principais motivos da nossa impaciência são os celulares e os aplicativos, né? Que fazem tudo muito rapidamente. Mas existem coisas que não acontecem no tempo da tecnologia. Existem coisas que são digitais, existem coisas que são analógicas. E eu vou citar alguns exemplos. O nosso relacionamento com as outras pessoas é analógico, é processual, tem que passar por um processo de conhecimento, de convivência. Nosso crescimento pessoal, nosso amadurecimento, a evolução do nosso espírito não acontecem em um tempo digital. O tempo de espera de uma gravidez, a conclusão de um curso, o crescimento dos filhos, a permanência em um emprego não acontece em um tempo digital. Quando temos uma doença grave e recebemos o diagnóstico, nós temos que esperar pelo resultado do tratamento. Quando oramos por alguém ou esperamos a resposta de um familiar nosso para abandonar o vício, isso demora, isso leva tempo, não acontece no tempo digital. Quando morre alguém que nós amamos, o luto é lento, é doloroso. Então nós temos que entender que existem tempos de espera que contrastam muito com o tempo digital. Os tempos de espera, eles são muito necessários e são muito importantes. Nos tempos de espera, Deus está fortalecendo o nosso caráter. Ele está refreando a nossa impulsividade. Ele está testando a nossa paciência ou a nossa impaciência. É um tempo no qual nós podemos aprender muitas coisas, mas não deve ser um tempo inativo, né? Não é para ficar parado esperando o tempo passar. Eu conheci um rapaz, ele fez concurso para a Polícia Federal e estudou muito e ele fez a prova e não foi bem classificado. Ele ficou no cadastro de reserva. E esse concurso da polícia, não sei se é federal, tem um teste de aptidão física, não é? Então tem natação, corrida, teste de força. E aí ele pedia para a gente assim, vocês rezam para mim, para alguém desistir e eu ser chamado. Tá bom. E aí a gente até rezava para ele naquela época. E aí ele ficou esperando. Passaram-se 4 meses. E aí alguém desistiu e ele foi chamado. Só que aí ele foi lá e foi reprovado. Por quê? Ele parou de fazer as atividades físicas, não fez e reprovou no teste de aptidão física. Então esse tempo de espera, ele não deve ser inativo. A gente tem que continuar fazendo a nossa parte, né? Nós não podemos ficar parados só porque é um tempo de espera, não é? Não podemos ficar parados. Então é muito sábio, ou sábio, aquele ou aquela que consegue se sintonizar com o tempo, com os ciclos de cada coisa. Nós temos que aprender a respeitar a espera do tempo de Deus. Ali está, né? Apenas nos é
absolutável saber esperar. Tem horas que nós pedimos, e aquilo que desejamos não acontece. Nessas horas, quando a vida nos diz não, precisamos ter atenção. Silenciar a nossa vontade, pois com certeza é outro caminho que se apresenta. Talvez não tão feliz para o nosso entendimento, mas muito mais produtivo e valoroso para a nossa evolução. Então tem um recado claro da espiritualidade, quando a vida nos diz não. Acalme o seu coração, entenda o tempo de Deus. Quando Deus quer fazer um carvalho, ele leva 100 anos. Né? E quando ele quer fazer um pé de abóbora, ele leva 3 meses. O carvalho é uma árvore frondosa, firme, resistente. Leva 100 anos para atingir a sua plenitude. E é isso que Deus quer para nós no tempo de espera. Ele quer que as nossas conquistas sejam firmes, sejam duradouras, ainda que leve mais tempo para a gente conseguir isso. O que o nosso ego quer neste mundo são pés de abóbora, né? São coisas temporárias, baseadas na nossa visão imediatista. Nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. E toda vez que nós queremos antecipar o tempo, pular os ciclos necessários para a nossa evolução, há uma repercussão negativa na nossa vida. A nossa ansiedade, a nossa vontade de atropelar o tempo, o desejo que as coisas aconteçam antes agora, tem gerado muitos transtornos, síndrome do pânico, palpitações, dificuldade para dormir, angústia, depressão, tristeza, porque a gente vive nesse tempo digital, mas o tempo de Deus, ele é lento, ele contrasta com isso. Então essa ansiedade nossa faz com que essas coisas aconteçam. Seria muito bom que nós aprendêssemos com as crianças. As crianças deviam servir de exemplo para nós. Vamos nos lembrar da nossa infância. O dia levava uma eternidade para passar. Por quê? A percepção da passagem do tempo da criança é muito diferente da do adulto. Porque a criança, ela vive. Ela vive o aqui e o agora. Se precisar, falar assim. A criança vive o aqui e o agora. Ela vive o momento presente. Ela não consegue esperar. Se você promete uma coisa a uma criança, ou uma viagem, ela não consegue esperar. Por quê? Porque o tempo dela de viver é o aqui e o agora. Ela não fica remoendo o passado, não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda raiva. Pai e mãe pode colocar de castigo, pode zangar, pode gritar. Daqui a pouco a criança está do mesmo jeito, né? Ela fala com o coleguinha, não quer te ver nunca mais, não quer brincar, daqui a pouco está junto, não guarda mágoa, rancor, nada. E a criança também não fica preocupada com o dia de amanhã, mas lembrando que isso é para os 7 anos. É quando o espírito ainda está em latência. Isso aqui é assunto para outra palestra, né? É o tempo que os pais têm para educar, para ensinar os valores morais até 7 anos. Então nós deveríamos ser como as crianças, até os 7 anos, né? É desse jeito. Então não guarda mágoa, não guarda raiva, né? Não fica aborrecida com as pessoas e nem fica preocupada com o dia de amanhã. Diferente de nós, adultos, que vivemos muito mais projetados no passado e no futuro do que no presente, né? Então a ansiedade é a nossa mente vivendo o futuro, tentando controlar o tempo, controlar os acontecimentos, controlar as ações das outras pessoas. Então o ansioso fica vivendo o futuro. Será que meus planos vão dar certo? Será que eu fiz a escolha certa?
Será que a minha vida já mudará? O que será que o futuro me reserva? Então fica a ansiedade, é isso, né? É o excesso de futuro. E depressão é o excesso de passado. Nós ficamos apegados ao passado, apegados ao que já foi, cultivando mágoas, ressentimentos, tristezas, rancores. Então, a ansiedade é o excesso de futuro e depressão é o excesso de passado. E por causa disso, nós não sabemos viver e aproveitar o tempo presente, como as crianças. O presente é o tempo certo para mudar, para transformar. É a oportunidade de corrigirmos as nossas falhas. No presente, nós podemos esquecer e reparar os erros do passado. No presente, nós podemos construir as bases de um futuro melhor. Bom, mas cá estamos nós, né? No hoje, no agora, fazendo reflexões sobre o aproveitamento do nosso tempo. Então, que o nosso hoje seja somente o hoje, sem o peso do ontem, sem a ansiedade do amanhã. E Chico Xavier nos diz, através da psicografia, que nós somos muito imaturos no aproveitamento do tempo. Ele nos fala que muitas vezes nós usamos o tempo para reclamar da vida, para reclamar das pessoas, das doenças, dos problemas. Esses somos nós, né? Desse roteiro. Somos mestres em criar problemas inúteis, segundo a psicografia de Chico Xavier. Somos mestres em criar problemas inúteis. E ele nos diz que os problemas inúteis que nós criamos são verdadeiras teias de aranha para o nosso espírito. Porque muitas vezes nós nos perdemos em conflitos familiares, conflitos no trabalho, com os colegas de profissão, com os vizinhos, conflitos em vários âmbitos da nossa atividade aqui, na nossa experiência terrestre. E nossos espíritos ficam presos nessas situações como em uma teia de aranha. E ficamos nos debatendo, dia e noite, noite e dia, com aqueles conflitos, com raiva do vizinho, com raiva de um familiar, com raiva de um colega de trabalho. Então, nosso espírito fica preso ali nesses momentos como uma teia de aranha. E nós perdemos tempo com esses problemas inúteis, que nos afastam daquilo que precisamos realmente enxergar, fazer, resolver. São conflitos que nós poderíamos solucionar sendo mais compreensivos, menos exigentes, menos egoístas, menos orgulhosos e mais fraternos. E Chico continua nos dizendo que, outras vezes, pensando que estamos utilizando o tempo de maneira proveitosa, nós nos envolvemos em inúmeros afazeres. Temos uma agenda cheia de compromissos. Acordamos de manhã e lá vamos nós, né, durante o dia, resolvendo aí esse compromisso. Vamos de um compromisso para o outro. E a percepção equivocada de que o nosso tempo está sendo muito bem aproveitado nos afasta de nós mesmos, do processo de reajuste conosco com as nossas dificuldades íntimas. Aproveitar o tempo não significa encher a nossa agenda de afazeres. Às vezes, o aproveitamento do tempo se dá portas adentro dos nossos lares. Por quê? Todos nós que compomos uma família, nós estamos em um processo de reajustamento. Nós estamos juntos, não só por uma convenção social, estamos juntos porque no passado, em outras vidas, os laços familiares foram rompidos. Alguém feriu alguém traiu alguém tirou o tapete de alguém, e essas situações deixam marcas muito profundas de dores, sofrimentos, mágoas, ódio, às vezes desejo de vingança. Então,
vamos aproveitar o nosso tempo, portas abertas dos nossos lares, aproveitando as oportunidades que Deus nos oferece, para que possamos fazer as reconciliações, os reajustes com os nossos familiares, transformando as mágoas, rancores, ressentimentos em aceitação, em compreensão. Mas Deus coloca em nossas vidas, nossas famílias, espíritos também para nos ajudarem nessas situações que em todas as famílias nós temos problemas, todas. Não tem família perfeita, não por isso, porque nós estamos aqui em reajuste, para fazer as reconciliações necessárias. Mas Deus coloca também espíritos amigos que nos ajudam. Nós estamos sozinhos, não. Tem o nosso anjo guardião, tem os espíritos também, né, que nos ajudam nessa situação. Bom, mas vamos refletir um pouco mais sobre o templo de Deus. Quando a gente começa a lembrar daquilo que são os nossos projetos, nossos sonhos, nossos desejos, nossos propósitos na vida, a gente percebe que nem sempre os nossos sonhos, os nossos projetos, nossos desejos, nossos propósitos se tornam realidade. E algumas vezes, quando isso acontece, nem sempre acontece na hora que a gente espera. E percebemos que o nosso momento de colher os resultados daquilo que fizemos, desejamos, não acontece no tempo desejado por nós. Vocês vão falar assim, ela está repetindo, mas eu fiz de propósito. Vou repetir, porque a gente precisa de escutar isso aqui. Porém, não reclame das coisas que Deus tem adiado ou tirado da sua vida, por não ser o momento certo. Todo mestre de obras, primeiro ele tira os recursos, para depois ele realizar a obra projetada, né? A obra que ele planejou. O que Deus tem para nós lá na frente é muito maior do que o que nós perdemos lá atrás. E para não perder o sono, vocês sabem que eu posso contar a história? Vou contar com você, né, Tiago? Vou contar a historinha. Parece assim uma história bem infantil, mas vai nos dar uma noção disso que a gente falou aqui. O que Deus tem para nós lá na frente é muito melhor do que aquilo que a gente às vezes pensou. Então é a história de 3 árvores que nasceram no alto de uma montanha. Então elas estavam conversando, a primeira árvore disse: quando eu crescer, eu quero ser um baú precioso para carregar grandes tesouros. Para isso, eu me disponho a ser cortado. A segunda árvore disse: pois eu, quando crescer, eu quero fazer parte da estrutura de um grande navio, porque eu quero transportar reis e rainhas. A terceira árvore disse: pois eu quero continuar aqui, quero crescer muito, para quando as pessoas olharem para mim, lembrarem de Deus. E o tempo passou. Os lenhadores passaram, cortaram as 3 árvores. A primeira árvore foi transformada em um coxo para colocar ração para os animais. A segunda árvore foi transformada em um barco para ela transportar pescadores e peixes o dia todo. A terceira árvore foi transformada em vigas, e as vigas dessa terceira árvore foram colocadas em um depósito. E o tempo passou. E um dia, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais, de ração de animais. E a primeira árvore percebeu que o sonho dela havia sido realizado. Ela estava contendo um grande tesouro, que era o menino Jesus. A segunda árvore, um dia foi impulsionada para o rio e por vários homens. Um daqueles homens adormeceu no fundo ali do mar. E sobreveio uma grande tempestade, ameaçando derrubar, né, aquela embarcação, virar aquela embarcação. E aquele homem que estava dormindo levantou-se, estendeu as mãos e disse: paz.
e as águas se acalmaram. E aquela segunda árvore viu que o sonho dela havia sido realizado, porque ela estava transportando o rei dos reis, que era Jesus. A terceira árvore, o tempo passou, numa sexta-feira, os homens foram ao depósito, pegaram as vigas daquela terceira árvore e colocaram em forma de cruz e foi levada para cima de um monte. E aquela árvore se sentiu horrível, né? E cruel, porque um homem foi pregado ali. Mas, no domingo, o mundo se regozijou, todo mundo se alegrou. E aquela árvore percebeu também que seu sonho havia sido realizado, porque todos, ao olharem para ela, iam se lembrar de Deus e de Jesus. Então, assim, o sonho daquelas árvores, né, foi realizado de uma forma, não como elas pensaram, mas de uma forma muito melhor. Assim acontece conosco. Nós temos sonhos, planos. Por vezes, não são os planos que Deus traçou para nós. E muitas vezes, tempos mais tarde, somos surpreendidos com algo muito maior e muito melhor. Então, assim, quem não viveu uma situação em que se planeja comprar um imóvel, um carro, uma moto, conquistar um relacionamento amoroso, um emprego, e de repente as coisas acontecem numa direção diferente. E aquilo que foi sonhado, buscado, desejado, não aconteceu, ou aconteceu muito tempo depois. E a gente concluiu: se eu tivesse isso há 10 anos atrás, teria dado errado. Eu teria empolgado, eu teria endividado, eu não teria entendido, eu não teria aproveitado. Comigo aconteceu isso. Eu fui noivo 2 vezes antes de casar. E quando a gente olha para trás, puxa vida, que bom. Que bom que deu certo, né? Então é assim. Deus não atende às nossas vontades, mas age de acordo com as nossas necessidades. Ele não age na nossa ansiedade, ele opera na nossa confiança. E quando o ser humano é exposto a algo que ele não está pronto para receber, as coisas dão errado. Imagine um pai que dá liberdade a um filho de 10, 12 anos para ir a um show na sexta-feira e o filho só retornasse na segunda-feira. Esse pai teria exposto o filho a algo que ele não estava pronto para enfrentar. Então, os desígnios de Deus são os mais adequados para nós. Quando ancoramos as nossas esperanças na fé e entregamos a Deus os nossos problemas, a gente relaxa e confia. É assim como uma criança que adormece nos braços do pai em uma festa barulhenta, sabendo que no outro dia ela vai acordar na casa dela, no quarto dela, porque ela tem completa confiança nesse pai, né? Tem absoluta confiança no pai. Essa confiança que nós devemos ter em Deus, que cuida de todos nós. E aí, tem uma história que eu gosto muito, é a história do cego de Jericó, a história de Bartimeu. É um exemplo de fé e confiança. Bartimeu era um mendigo cego que vivia em Jericó. E naquela época, a cegueira era considerada um castigo divino. Por isso ele não podia entrar na cidade. Ele mendigava à beira do caminho. E então só podia ficar ali à beira do caminho. E ele tinha que pedir esmola ali, naquele local. E para mendigar era necessária a permissão do governo romano. E na ocasião dessa permissão, os mendigos recebiam uma capa, era uma capa pesada, que servia para proteger da chuva, do frio, das tempestades, né? Então Bartimeu usava essa capa, que significava que ele tinha permissão do governo romano
para pedir esmola. E essa capa era o seu único bem, era a sua forma de proteção, era a certeza da sua subsistência. E um dia Jesus e seus discípulos estavam saindo de Jericó. Uma multidão estava seguindo Jesus. E encontraram Bartimeu sentado à beira do caminho. Movido pela fé e pela esperança, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas falavam: cala a boca, né? Cala a boca, para de gritar. Ele gritava cada vez mais. Jesus ouviu, parou e falou: mandou chamar Bartimeu. Quando disseram a ele que Jesus estava chamando, o que ele fez? Ele se levantou, jogou a capa, e era perigoso largar a capa, senão o outro mendigo roubava. Jogou a capa, tanta confiança ele teve que Jesus iria ajudá-lo, largou a capa e foi ao encontro de Jesus, né? Então, Jesus o curou. Então, ele fez uma escolha, deixou de lado sua capa, sua única posse. Então, Bartimeu é um exemplo de fé e confiança irrestrita. Mostra que devemos persistir na fé, em quaisquer circunstâncias. Entregar a Deus os nossos problemas e confiar. Então, para finalizar as reflexões sobre o tempo, nós lembramos que nós estamos submetidos à passagem do tempo. Nossa vida material está sob o domínio do tempo e é passageira. Então, nós vamos ver ali algumas reflexões. Cada qual vai fazer a sua reflexão na noite de hoje. O que temos feito com o tempo que Deus tem nos concedido? Como temos aproveitado os nossos dias, as nossas horas? Como temos vivido a sucessão do tempo? Então, lembrando também que o tempo altera todas as construções exteriores da vida. Tudo que é edificação exterior sofre o desgaste do tempo. Os impérios, os palácios, os monumentos, as civilizações, até o nosso próprio corpo sofre o desgaste do tempo. E, na verdade, não é o tempo que passa por nós, somos nós que passamos pelo tempo. E só o próprio tempo dirá se o estamos aproveitando para amealhar boas experiências evolutivas. Então, eu tenho aqui ainda um poema, uma poesia aqui, que o Enzo ia ler para mim, mas ele ficou rouco. Tu pode ler? Dá tempo, eu vou ler para vocês. Eu ia terminar com o meu neto, igual no Natal ele leu, né? Poesia. Mas ele não pode ler. Então, eu vou ler aqui para a gente terminar. O tempo. O tempo se escorrega silenciosamente. Não há força que o segure, por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido, nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre existe uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda a razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Nunca é tarde para sonhar com algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para um fraco se tornar um imbatível. Imbatível como o tempo, que todo dia nos avisa
que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa, e até a calculadora não sabe, e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo, acredite. É muito cedo para dizer tarde demais. Boa noite a todos. Boa noite. Nós queremos agradecer a nossa irmã Leite pela palavra amiga, esclarecedora, né? Sempre à luz dos postulados espíritos, né? Ou seja, da lógica, da razão e do bom senso. E nós possamos fazer essa reflexão e aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, como Jesus o fez, né? Servindo aos nossos irmãos, como Chico Xavier fez, como Divaldo Franco fez, como Irmã Dulce fez, como Maria Teresa de Calcutá fez, e como o nosso Papa Francisco faz todos os dias, né? Apesar de estar no leito, né, acamado, mas continua aproveitando o tempo para fazer, implantar aqui e agora o reino de Deus. Então, que nós, espíritas, possamos mentalizar e pedir ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, vida longa ao Papa Francisco. Vamos então nos voltarmos neste momento para o mundo maior, para Deus nosso Pai, para o Mestre Jesus, para os benfeitores amigos, trabalhadores espirituais da nossa casa, e dirigir a nossa rogativa final ao Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, que a vossa luz, através dos benfeitores amigos, possam neste momento chegar até aos hospitais, aos lares onde se encontram os doentes, que a vossa luz possa chegar até aqueles que se encontram em processos depressivos, obsessivos, que a vossa luz possa chegar até aqueles que se encontram na dependência química, que a vossa luz, Mestre Jesus, chegue até aos idosos, às crianças, abandonadas por nós e pela sociedade, perambulando pelas ruas. Que a vossa luz chegue a cada uma delas. Que a vossa luz, Mestre querido, chegue até aqueles que se encontram encarcerados, pagando de acordo com a justiça da terra pelos seus atos, mas que merecem a nossa compreensão, o nosso perdão. Que a vossa luz chegue em todos os lugares onde haja dor, onde haja sofrimento. E ainda pedimos a vós, Mestre querido, através dos benfeitores amigos que aqui se encontram, a fluidificação da água que se encontra no corredor e a água de todo o nosso planeta, para que ao dela fizermos uso, possamos ter as nossas dores físicas, emocionais, espirituais amenizadas e cicatrizadas, de acordo com o nosso merecimento e a vontade da espiritualidade maior. E assim, Mestre, em teu nome, em nome da nossa
casa Raimundo Cristão, dos demais mentores amigos, trabalhadores espirituais da nossa casa, pedimos a vossa permissão para darmos por encerrada mais uma reunião de divulgação doutrinária desta